Boa noite. Sextou, gente. Sextou mais um Astrolab. Bora falar de planeta. Deixa eu me ajeitar aqui. Alô, alô, alô. Quem me escuta? Vamos botar um filtro aqui bonitinho. Olha que fofura. Vou botar uns planetas cósmicos. Cósmico é bom. E esse? Ah, não. E a luazinha? Ah, gente. É isso. Vou ficar assim. Vamos lá. Opa! Alô! Deixa eu encostar aqui essa janela, mulher. O povo passa com essas motos. É isso que eu ia falar. A moto entrou aí dentro. Chega aqui. Gente, que isso? Bom, pelo jeito você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Também tô te ouvindo bem. Vamos ficar aqui atrás a nossa querida Lakshmi. Oh, coisa linda. E esse calor, gente? E essa sexta-feira com esse calor? Me fala. Meu Deus, dá vontade de dormir dentro de uma piscina gelada, não é? Dá vontade de não sair da água. Isso é real. Nossa. Que Inclusive, é bebam isso? água, se hidratem. Falando Nossa, hoje nisso. eu tomei água o dia inteiro, muita água, muita água. O que aconteceu? Como diz a minha mãe, tem um velho ditadinho. O sol ficou mais baixo. O sol chegou mais perto, né? Que é isso, menina? Não é verão ainda. Pois é. Ó, vou até botar estrelinhas cósmicas pra gente Hoje falar de nós vamos falar de planeta. planeta. Olha esse aqui que fofura. Ó, olha. Nossa, que lindo. Eu não Ó. consigo pôr esses negócios aí, não. Quer ver? Dá pra ter uma orbe em volta do gato. Olha, gatinho. Gatinho. Quem que é Ó, esse aí? Maluzinha. A Dá um oi Malu? aqui, Malu. Olha só. Ah, ela que gosta de aparecer. Essa mesma. Aí eu vi Pronto. você fez uma asana lá, bem difícil, e ela desfilando, assim. Sempre. Sempre. Vixe, esses dois aí amam um tapetinho de yoga, um negócio impressionante. Eles não podem ver. Eu encosto no tapetinho, começa. Vem um, aí vem outro, assim, ó. Chegou a nossa vez, né? Deixa eu mostrar para essas humanas aí como é que faz para esticar as costas. Eles sabem yoga. Eu costumo Oh, falar, eu costumo dizer que eles sabem mesmo fazer as coisas. aí eu tô lá me matando, quando eu olho pro lado eles estão espreguiçando, fazendo muito mais que eu. Falo, olha, tá só se espreguiçando e eles estão de boa para fazer isso e eu tô aqui morrendo. Não, coloca a patinha assim lá atrás, né? Nossa. Gente, É, que flexibilidade, não. pois é. E aí, hoje a gente vai falar de planeta, então. Hoje vamos falar de planeta. Cadê o povo? O povo está desanimado. Esse calor deve estar todo mundo burlando o isolamento que eu sei para ir procurar cerveja no mercado e no boteco. Tô de olho, hein? Pois é, pois é. Tô de É olho, hein? álcool, É, é a gente tá. álcool. Não, Álcool, ingerir álcool não faz o mesmo efeito que passar na mão, viu? Não adianta se iludir. Eu já falei que tem que ter equilíbrio. Eu só deixo tomar cerveja hoje quem fez yoga. Se não fez yoga, não pode tomar cerveja.
Se não fez uma Ah, prática, não tá equilibrado. Tem que ter um pouco, né, saladinha, um pouco de cuidado e um pouco de cerveja. Aí pode. tá Deixa eu todo ver o que o mundo aqui. povo tá falando aqui. Peraí. Tô Tem alguém indo. falando. Então venha. Então venha. Pronto. O povo tá te chamando aí? Só o pessoal dando um salve, falando que tá vivo. Tá chegando. Pronto. Mas, né, é isso. Quem chegar, chegou, porque a gente deixa salvo depois, porque a gente é boazinha. Senão é um monte de coisa pra falar e em 1 hora a gente não fala é nada, né? Pra variar. Ficar proseando aqui, ó. Pois é, e o planeta depois fica perguntando: aonde está minha lua? O que que é a lua? Né? Pois é, a gente vai falar É, hoje, né? Depois assiste a última live. isso aí. Vamos dar um resumão enquanto quem quiser entrar, entra, pra gente também depois, quando fica gravado, não ficar, a pessoa não tem que ficar meia hora esperando para assistir o conteúdo começar. Então vamos tentar dar uma resumida em tudo que a gente falou até agora, para introduzir o que, que a gente vai falar de hoje em diante, né? Sim, sim, sim. Então vamos lá. Então a gente já passou por todos os signos, os 12, certo? A gente já falou sobre do que é composto um mapa astral. Então a gente já explicou que o mapa tem signo, casa, planeta, trânsito, e tônicas, e estrelas fixas, e nódulos, e um monte de coisa que consiste um mapa. E que por isso não adianta você chegar e falar: oi, eu sou de touro, e querer se sentir completamente contemplado pelo signo de touro só com essa informação, né? A gente já sabe que tem quase todo mundo, tem quase todos os signos funcionando ativamente em algum ponto do mapa. Claro, tem gente que tem um mapa mais concentrado, em meia dúzia ali, 2 de 3, 4, né? Fica uma galera ali mais reunida, mas todos os signos estão lá no seu mapa astral. Pode ser que eles sejam ou não sejam ativados por alguns planetas. E é esse o setor que a gente vai entrar hoje, né? Então, eu não sei se alguém lembra do spoiler que eu dei, que é para levar para a vida, sobre as 3 ações, né, que a gente tem, que é casa, signo e planeta. Então, o signo é o jeitinho, é como a coisa funciona, né? A casa é aonde a coisa funciona. E o planeta é o verbo, é a ação. Então, a junção dessas 3 coisas é que vão dar um único arquétipo, né? Então, por exemplo, se eu sou de touro, significa que o sol é a ação. Então, no caso, o sol é o ser, eu sou de touro. E o touro, que é o signo, é o jeitinho. Então, eu sou do jeitinho de touro. E aí a casa, que é a terceira informação relevante, vai dizer aonde o meu jeitinho de ser taurina funciona. Então, no meu caso, o meu jeitinho de ser taurina funciona na casa 6. Então, eu preciso sempre ver, no mínimo, essas 3 informações para dar um único arquétipo. Você Fora tem sol de isso, casa 6 também? tem o sol de 6 também. Nós Nossa, duas. Pois é. Tem o sol de 6. Sol e Mercúrio, conjuntos de casa 6. nossa, quase uma pisciana, né? Sim, quase uma pisciana. E aí, tem alguém aí? Deixa eu ver aqui. Eu, eu tô no resumo aqui, tá? Você me interrompe qualquer coisa. Não, mas pode falar, ninguém. Então, tá bom. Então, né, o que a gente pensa? Que a gente tem que ligar vários pontos para ter uma única informação sobre o mapa astral. Então, eu sou taurina, mas eu sou uma taurina atípica, a gente já falou isso várias vezes, porque eu tenho muito fogo no mapa, mas na hora de trabalhar, na minha rotina,
que é a casa 6, e várias outras coisas. Na minha saúde, como eu cuido do meu corpo, é do jeitinho de touro. Pronto, né? Então, o que a gente vai começar a estudar hoje? A gente vai começar a estudar o verbo, a gente vai começar a estudar a ação, que é isso que o planeta faz. O planeta promove uma ação, né? E o signo é o jeito que a gente realiza essa ação. De novo, eu vou dar de novo esse spoiler porque é importante. Vocês vão ouvir isso muitas vezes até a gente terminar a Astrolabe. Então, o planeta é o verbo, o signo é o jeitinho e a casa é onde isso se manifesta. Pronto. Fora que tem regente, trânsito e um monte de outras coisas. Monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Mas para a gente começar, o beabá, o primeiro passo é... Então, vamos lembrar que nós vimos os 12 signos. São 4 elementos, 3 qualidades. E a junção dessas duas informações gera 12 signos. Então, é água, terra, fogo e ar, fixo, mutável, cardinal. Cada elemento tem um signo de cada uma dessas qualidades. Então, água, fixa, mutável, cardinal, terra, fixa, mutável, cardinal, fogo, fixo, mutável, cardinal, por aí vai. Agora, a gente vai começar a entender o que os planetas fazem, né? E aí a gente vai começar pelo Sol, que é justamente o nosso, né? Nossa grande essência, digamos assim, né? E eu acho engraçado, eu gosto disso de lenda urbana e astrológica e essas coisas todas, porque a gente tem muita gente que não sabe que ser de um signo significa que o Sol está naquele signo, né? Então você fala, qual é o seu signo? E acha que o seu signo é uma constelação, tá lá a constelação, como se ela estivesse só voando sozinha por ali, né? E não compreende a informação de que ser de tal signo significa que no momento em que a pessoa nasceu, o Sol estava posicionado naquela constelação. Tem uma curiosidade interessante sobre isso, né? Que é falar um pouco sobre o Sol, o céu astral e o céu sideral. Porque aí, às vezes, vem lá o cara lá da ciência, da astronomia, cabeção, e vai falar que a gente não está na mesma constelação, né, que a gente considera. Então, neste momento, nós estamos no signo de Libra, e na astronomia nós não estamos no signo de Libra. Né? Se que a gente olha o que se olharia pelo horizonte, não seria essa mesma constelação. E aí é tudo uma questão de marco histórico, né, gente? De ponto zero. É tudo uma questão de ponto zero. Nós estamos analisando sob perspectivas diferentes. Então, o ponto zero do céu astral é diferente do ponto zero do céu sideral. Por isso, não dá para você pegar um conceito de astronomia, do que tem no céu ali, e tentar usar isso agora numa leitura de mapa. São coisas diferentes. São outros pontos zero. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, para o céu astral, nós estamos no signo de Libra agora. Então, quem nasce até dia 21, mais ou menos, por aí, eu não sei como é que está o calendário exatamente desse período, mas quem nasce por aí, todo ano muda, é sempre aproximado, mas muda a hora, porque é tudo cíclico, né? A gente sabe que o universo está sempre em movimento, então é aproximadamente. Então, quem nasce até mais ou menos o dia 21 aí de outubro vai nascer com o Sol posicionado no signo de Libra. Rê, vamos falar de uma lenda urbana legal que eu gosto? Vou fazer essa pergunta para você, vou passar essa bucha para você. Decanatos. Eu nasci no começo do signo, nasci no final do signo, eu tô no primeiro momento, eu tô no último momento, eu sou mais ou menos alguma coisa por causa dessa fase do signo, do Sol. E aí, o que você acha sobre isso? Você já São ouviu 3 falar sobre isso? decanatos, né? Início, meio e fim, né? Então, por exemplo, eu sou do primeiro decanato de peixes. Né? Mas eu tenho muita coisa em aquário, que seria o anterior, né? Geralmente
pelo grau ali, né? Então, trouxe muita coisa de aquário, então de tabela sou meio a aquariana. Olha, eu não desconsidero, mas eu não uso uma leitura de mapa. Tem muito astrólogo que considera isso. Eu Eu também. não desconsidero, mas não uso na minha leitura de mapa. Eu não desconsidero, mas eu não acho que seja relevante o suficiente, na verdade. Esse não o ponto. interfere numa leitura, não vai interferir na persona da pessoa, né? Não. E eu acho engraçado como isso se popularizou, né? Porque um monte de gente que você fala que, sei lá, que tá lá no bar conversando com as pessoas, fala que gosta ou que é astrólogo ou que qualquer coisa do tipo, e a pessoa compreende um pouco que seja do próprio mapa, né? É muito comum eu ouvir, eu sou pisciana do primeiro decanato, eu sou super não sei o quê. E aí eu falo, poxa, engraçado como isso se popularizou, né? Como as pessoas usam esse tal do decanato como uma espécie de justificativa para ser mais ou menos de tal signo, né? E não acho que tenha a sua total, como é que você diz? Não deve ser desconsiderado por total, né? Mas eu acho que tem tantas outras influências que reverberam nesse ser ou não ser desse signo, que usar o decanato acaba sendo algo que, para mim, é irrelevante. Eu não uso, nem lembro, não presto atenção, para ser sincera. Quando eu vou abrir o mapa da pessoa, eu não tenho a menor ideia de que decanato ela tá. Eu vou ver quem é o regente, onde é que tá a casa, como é que ele está sendo atingido pelos trânsitos, todo o Paranauê, e eu nem presto atenção em que decanato ela tá. Qual é o planeta que está na parte mais alta, qual é o planeta que fecha o mapa. É isso que eu sei, porque isso fala muito nas atitudes da pessoa, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho Marte e Saturno, né? Tenho Marte conjunto Saturno. E dizem que essa é a mapa das pessoas mais frias, não sei o quê. Mas, sinceramente, eu acho que o que configura uma frieza em mim é Urano fechando meu mapa. Eu tenho um jeito de deixar as coisas que nem Urano. Cortou, bora para outra, acabou o negócio. Sou bem uraniana nesse sentido. Exatamente, tá vendo? Para mim, eu acho que eu falo pro Marco, né? O que me deixa meio psicopata não é o meu. Não é Marte. Não é Marte e Saturno, é esse Urano. E ele fala, então, psicopata. Eu falei, todo aquariano de tabela tem que psicopata. Mas brincando, né? Lógico. Mas não é, que uraniano é mais resolvido. Chegou, acabou, né? É pai, é pum e é pronto. E é tele e é zaga. Pois é. Então, pronto, vamos começar a falar então disso que a Rê tá falando. Por que eu sou meio psicopata por causa do meu Urano e não sei o quê. Eu brinco que sou meio psicopata. Porque ser psicopata é ação, de novo, o planeta é ação. Não querendo ofender ninguém que tenha problema psiquiátrico. Nada disso. Pelo contrário, você sabe que eu sou terapeuta e trato todo mundo. Eu adoro como a gente se complica sozinha, amiga. Daqui a pouco esse vídeo vai. Aí vão dizer que eu tô com preconceito. Já diria Tom Zé, eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra esclarecer. Mago, ele é um mago das palavras. Mago, é isso, gente. A gente só tá complicando aqui, que é pra confundir, e é confundindo que esclarece, e é esclarece que se cega, e eu tô cegando pra poder guiar. É isso, só bora. E falando nisso, vamos começar pelos luminares, né? Vamos, maravilhosa. Vai começar por ela, maravilhosa. Ontem tava namorando ela. Tá linda, né? Então, vamos lá. E aí, falando de planetas, a gente tem duas divisões, que são os planetas pessoais e os planetas geracionais. Gente, esse é um negócio muito interessante. Por quê? Porque aí a gente começa a compreender, inclusive, o âmbito social que considera a astrologia. Né? A astrologia não é uma ferramenta de autoconhecimento. Inclusive, porque o autoconhecimento astrológico envolve o conhecimento e o contexto social.
E a gente também trabalha com gerações. Então, até tal planeta ali, até Saturninho, a gente está falando de planetas rápidos, a gente está falando aí de questões matemáticas. Então, são planetas que levam menos tempo para dar a volta, né, em torno, completar o ciclo, e aí esse ciclo interfere mais diretamente, é mais rápido, mais dinâmico, vai oscilar mais de um mapa para o outro. E tem, sei lá, Urano, Plutão, que leva 80 e não sei quantos anos para dar uma volta. Ou seja, 80 e não sei quantos anos, 84, 86, não lembro, toda a galera desse período nasceu com o planeta no mesmo signo. Oh, aí você fala tia Bá, cósmica, então é todo mundo igual. Aí a gente lembra que não. Claro. Não, porque tem a casa onde ele atua. Então ele pode ser o mesmo planeta, ele pode ser o mesmo signo, mas ele vai estar numa casa diferente, porque o ascendente é quem abre a sua mandala e muda a disposição de todas as casas. E ele vai receber trânsitos, ele vai estar isolado, ele vai estar ativo, ele vai estar conjunto, ele vai estar oposto. E aí tem um monte de coisa que ele pode estar ou pode não estar, que vai mudar, vai trazer um aspecto individual, mais pessoal, para esses planetas geracionais. Mas a gente tem um fator de planetas geracionais também. Eu não vou me prolongar muito nisso, mas a gente teve, por exemplo, eu brinco muito, eu sou de 87. E aí a gente teve uma mudança de geração mais ou menos de 87 para 90, que é o Plutão. Né? Então o Plutão estava em Escorpião e foi para Caprica. É isso, né? Ou ficou retrógrado? Teve uma galera que ficou retrógrada também, então rolou uma baguncinha aí nesse período. E eu costumo dizer que quase todos meus amigos da mesma época que eu, que tem Plutão e Escorpião, tem uma lida com poder, com identidade, com identificação, de profundidade, de intensidade, de se questionar, de não estar satisfeito com as coisas, de estar até inclusive meio perdido, porque não sabe aonde quer chegar, só sabe que do jeito que está precisa ser reestruturado. São pessoas que buscam outras ferramentas cósmicas, míticas, mágicas, transcendentais, ideológicas, para chegar num consenso, para se sentir plenos, e estão meio perdidos, né? Num outro fator. Enquanto uma geração que veio depois, que é a geração dos anos 90, com Plutão em Caprica, eu fico vendo os meninos de 20 anos, 22 anos, 23 anos, que já trabalha fazendo improviso, mandando uns rap, ou trabalhando com tecnologia, ou seja o que for, mas que já trabalha com 20 e poucos anos, já sabe o que é, o que não é, o que quer, o que não quer, porque houve uma troca de geração, sabe? E aí, às vezes, quando você observa o funcionamento desses planetas geracionais no seu círculo social, você fica chocado com como a geração funciona. Corresponde à astrologia também, não é só a individualidade. Mas, tá bom, não vou ficar me prolongando nos planetas geracionais, porque eles vão ficar para a próxima Astrolab. Agora a gente vai falar dos pessoais, principalmente, como falou a Rê, a gente vai falar, né, dos que brilham mais, dos mais íntimos de todos, né? Então a gente estava falando do Sol, a princípio, que é a nossa essência, é o verbo ser e é o seu signo, né? Eu acho importante, só antes da gente partir para aquela maravilhosa, para a gente pontuar um pouco mais sobre o Sol, que eu escuto direto a informação de que, adivinha meu signo, se é astróloga, adivinha meu signo, né? E além de astróloga não ser evidente, tem uma informação que eu acho bem relevante para a gente falar sobre Sol, essência e essas coisas todas, que a gente não chega mostrando o nosso Sol de cara, gente. Meu, quem é que chega num lugar, você vai lá, na padaria, tá lá, você linda na padaria, e aí alguém da fila que você não conhece aborda você. Você vai agir tranquilamente, ser o que você é, falar só o que você pensa, sem nenhuma espécie de filtro social? Ou você vai se preocupar, você vai pensar se você tá de chinela para a pessoa falar com você,
você vai se preocupar na resposta que você vai dar, porque você não conhece aquela pessoa e não conhece o filtro sobre saber se isso é invasivo, se faz sentido ou se não faz, ou seja o que for, né? É esse o ponto. A gente não chega mostrando o nosso sol, porque o nosso sol é o nosso mais íntimo, é o nosso ser mais profundo. Não Tem uma é. frase, tem uma frase muito bonita que eu gravei, a gente encontra muito nos livros de antroposofia, que o sol é onde a alma se realiza. Né? Então, assim, Uhum. já pensou você expor essa preciosidade, porque a alma é essência, né? É tudo que a gente tem de mais importante, né? Exatamente. Eu gosto dessa palavra para o sol, que é essência. Eu gosto, porque é isso, não está falando sobre reação ou eu sou, né? Porque o ser ou não ser, eis a questão, estamos há tanto tempo discutindo isso, né? O ser ou não ser é uma questão social também. Você é ou deixa de ser algo dependendo do contexto em que você está. Então a gente não pode limitar a nossa interpretação solar sobre ser ou não ser algo. Até porque, como a gente já falou no começo, este ser ou não ser recebe várias outras influências. Só falando do plano astrológico agora, não estou nem entrando em outras questões de influências, né? Então, o seu ser ou não ser tem uma influência de outro planeta, tem uma influência de uma tensão de trânsito, tá funcionando em tal casa, mas não tá funcionando em outra, e por aí vai. Agora, a sua essência, que é aquilo que é mais bruto que está em você, né? Aquilo que seria o seu espontâneo, o seu automático, se não existisse nenhum outro filtro da sociedade, de convivência, de se posicionar, de se portar em alguma questão, talvez a gente se manifestasse o sol muito mais do que a gente manifesta. Mas a gente quase sempre parece o nosso ascendente, não o nosso sol. Porque o ascendente é justamente essa persona, essa ferramenta, essa película que você escolhe transpor para sentir algum conforto em ser socialmente aceita. Então, eu, por exemplo, tenho ascendente escorpião. Então, quando o tiozinho na padaria vem falar comigo, eu olho com cara feia, porque eu não dei liberdade. Nem te conheço. Enquanto uma pessoa conhecida por ser uma pessoa de touro vai ser uma pessoa amável. Pessoa de touro, touro é regido Já por escorpião. Vênus. Escorpião tanto vai olhar Escorpião é mais feio. reativo, né? Mais reacionário, né? Ele é Exatamente, mais vai olhar reativo. feio. O que eu mais escuto na minha vida é que eu tenho cara de brava e sou de boa. E é a maior verdade, porque eu tenho cara de brava e sou de boa. Sabe? Então, quem me conhece num contexto social, sem ter me conhecido antes, vai me ver com a cara desconfiada de poucos amigos. Eu não te conheço, não te dei essa liberdade. Depois que eu já conheço a pessoa, aí eu sou super tourinha de boa, quero alimentar, quero fazer chamego, quero tomar um vinho, quero ficar de. Faço de tudo para ficar na minha, para ficar sossegada. De tudo. Porque o meu sol só funciona onde eu tenho conforto em ser quem eu sou. Ele não funciona num contexto social. O contexto social eu vou pôr meu ascendente, vou pôr minha casa 11, vou pôr meu Mercúrio, vou pôr uma galera. E a gente usa um monte de gente para interpretar alguma coisa. Depende de qual é o contexto social, qual é a abordagem e tudo mais. Mas a gente não é o nosso sol assim, ó. Ah, eu sou de touro, então eu sou assim, eu sou assado. Não, não é isso. Bom, então é isso. A gente já sabe que o sol é a nossa essência mais profunda e que ela vai se manifestar em algum lugar. Por isso que a gente fala para vocês terem um mapinha de vocês aí na mão para dizer, olha, meu sol é em touro na casa pá. Ah, e agora eu vou precisar esperar mais 2 astrolabes para a gente começar a falar sobre casa e eu entender aonde ele se manifesta. Então, de novo, contextualizando, eu na padaria pro tiozinho vou olhar feio porque eu não dei a liberdade para ele. Agora, quem me conhece trabalhando, que é a casa número 6, me conhece prática, dinâmica, paciente, acessível, porque a casa 6 é a casa da rotina, do trabalho, meu sol está na casa 6, então eu me manifesto livremente
como eu sou quando eu estou trabalhando. Pronto, muda tudo. Então, quem me conhece no trabalho não fala que eu tenho cara feio e sou de boa. Não fala, porque não teve essa imagem. Agora, quem me conheceu lá na padaria vai falar que são pessoas diferentes. E por aí vai. Bora pra Lua? Pra essa maravilhosa, Vamos que tá falar linda de demais. Lua. Vamos falar da Lua. A Vamos gente falar não de falou o sol de quem que é o regente, ou você vai falar depois? Ah, vamos, fala agora, bem lembrado. Ah, tem isso também, né? Então a gente falou nos últimos encontros que o signo tal é regido pelo planeta tal, e agora a gente vai fazer o caminho inverso. Então o planeta tal rege que signos? Pronto. Qual signo será que é a minha essência, né, gente? O eu, o ser. Qual é o signo do eu sou? Né? Tipo, é óbvio quase, praticamente. É leãozinho, né? Maravilhoso. É, rege o sol. O sol rege leão, né? Eu sou. Pronto. Esplendoroso, né? Esplendoroso, exatamente. Então, bora pra Lua. E, Lua. e aí a gente vai pensar em arquétipo, por exemplo, o Sol é masculino, né? Como a maioria dos deuses, em várias mitologias diferentes, a gente encontra um Sol homem, né? Porque ele é quente, ele é fervoroso, ele queima, ele é expansivo, né? Ele se impõe. E aí a gente vai para o arquétipo lunático, né? Eu costumo dizer que a Lua é uma das mais popularmente conhecidas, né? Aspectos popularmente conhecidos. Não na astrologia necessariamente, mas a gente já associa de cara uma espécie de informação, né, de expressão, de jeito sobre a Lua. Todo mundo sabe o que é ser lunático, mesmo que não saiba sobre astrologia. É quase que como é que diz, não é lenda urbana, como diz, um mito, né? Tipo, fulano vive no mundo da Lua. É uma expressão. E o que raios é viver no mundo da Lua? Eu falo que a lua, assim, em qualquer lugar, né? Seja no tarô, seja no baralho cigano, qualquer, né? E mesmo na astrologia, ela vem toda rodeada de muito mistério, né? De dúvida, o que que é, né? O que que está acontecendo. Mas eu Não, acho, né? Não sei se a gente lida muito com lua, né? Eu tenho o meio do céu em câncer, né? Mas uhum. eu acho que é mais mistérios da nossa cabeça do que é real, né? Dela mesma. Mas Ela acho que essa é a mesma. função dela, né? É exatamente isso. Por isso que eu gosto de falar de Lua, porque a Lua, ela ganha uma projeção social que é bem interessante, né? Então é isso, a pessoa vive no mundo da Lua, fantasia, sei lá, a Lua ganhou destaque em tantas coisas, né? Tipo, pelo uso em plantio, pelo uso no ciclo menstrual, pela interferência nos mares. A gente se apropriou da Lua em vários saberes diferentes, em vários contextos diferentes, e sempre um pouco As com essa carinha. deusas lunares, né? As deusas lunares, né? A deusa tríplice, enfim, né? Exatamente, tem muito Paranauê da Lua aí envolvida sempre, muita coisa. E assim, né? A gente vai se apegar ao arquétipo astrológico dessas informações. Então, talvez se fosse eu, Bárbara e a Rê falando sobre o que a gente acha ou não acha da Lua, talvez a gente pudesse ir muito longe. Eu vou trazer o tarô, ela vai trazer o baralho, a outra vai trazer a deusa, a outra vai trazer o ciclo menstrual, a mandala lunar, a gestação. A gente pode botar todo mundo aí na roda. Mas vamos nos apegar ao arquétipo astral dessa informação. E eu gosto muito de falar que duas coisas sobre a Lua, né? A Lua é a nossa origem, é a nossa mãe, primeira coisa. E a segunda coisa é que a astrologia entende que, dada a forma como a gente recebeu essa estrutura familiar, esse afeto, esse contato
de origem e de mãe, a gente projeta as nossas emoções para o mundo. Então a lua é a nossa herança, digamos assim, a nossa origem e também a nossa projeção emocional. E aí, né, a história de fantasia, de mistério, de deuses e deusas e sei lá, essas coisas todas que ser lunático, né, essas coisas todas que essa cara que a lua tem, não necessariamente se manifestam na astrologia, porque depende da lua que você tem. Então, se você tem uma lua em peixes, se você tem uma lua em Libra, se você tem uma lua em Touro, talvez você seja mais romântico, talvez você seja mais fantasioso. Agora, se você vai ter uma lua em fogo, você acha que a lua em fogo tá querendo saber das coisas? É a mesma coisa que uma lua uma lua em ar, né? Que nem eu tenho uma lua. Pode ser mais irreverente. Eu tenho uma lua em aquário, às vezes gosto de fazer algumas coisas para deixar as pessoas chocadas, né? Eu lembro que quando eu usei aparelho nos dentes, teve um dia que apareci lá com o elastiquinho pink, né? Coloquei elastiquinho também do aparelho lilás, né? Eu sou dessas também. Eu nem tenho lua em ar, mas eu lembro que eu fiz um aparelho móvel. Olha que situação. Olha que coisa horrível. É a adolescência, né? Que bom que a adolescência acaba. Eu sempre falo isso, que a gente passa por essa fase. Porque eu usei aparelho móvel e era o expansor. Então era um negócio que você enfiava na boca, né? E ficava abrindo. Então você aparecia sempre aqui do ladinho. E eu fiz o bendito verde. Então parecia que eu tinha os dentes sujos. Pra sempre. Para chocar mesmo a pessoa. E olha assim, que menina doida. A lua, né? Então aí você não vê nada de romantismo aí, você acha? A gente quer mais deixar as pessoas chocadas. Cadê o romantismo, né? Então, é a Exatamente. mesma coisa a lua de terra, né? Nos signos de terra. Não tem também nada, parece ser, né? Mostra ali uma frieza aparente, né? Pouco envolvimento. Ao mesmo tempo que as luas de terra provavelmente vão ter uma outra sensibilidade, um cuidado mais próximo. Talvez a origem da palavra romântico se associe mais às luas de terra, como por exemplo lua em touro. Nossa, não conheço ninguém mais romântico do que lua em touro, gente. É um saco, até grudo, um nojo. Não aguento. Mas Porque o taurino é venusino também, né? Pela regência. exatamente. Ele é regido por Vênus, ele gosta do tato, do contato, da pele, de alimentar e nutrir as pessoas. Aí a reação emocional de uma lua em touro é cuidar, alimentar, nutrir, tocar. Pronto. Vai ser um grude, vai ser romântico. Enquanto você pega uma lua em câncer, por exemplo, que teria tudo para ser o arquétipo master da lua, porque ele é regido, né? Câncer e lua são os mesmos. Nós já vamos entrar no gancho da regência. E assim, não vou falar mal, mas já estou falando, né? Já que eu já comecei, não vou parar no meio. Eu tenho muita dificuldade com a lua em câncer, porque todos os arquétipos do câncer ficam extasiados, enaltecidos pela sua residência lunar. Então, e aí a gente não vai para a residência lunar, a gente não vai falar necessariamente de fantasia, de sonho, de não sei o que, a gente vai falar daquele sentimento muito louco. Lembra que câncer é cardinal? Então ele sente dos pés à cabeça, de uma hora para outra, ou ama ou odeia, é tudo numa intensidade que às vezes eu não acompanho, eu não dou conta. Eu não acompanho porque eu tenho lua e fogo, né? Então, justamente, a minha lua não vai responder a esse arquétipo fantasioso. Eu até achei um texto. Puxa, não vou ter aqui agora, infelizmente, está no meu celular e eu tenho medo de mexer no celular e perder as coisas todas, porque eu sou Não, analógica. depois você passa no comentário do vídeo. Que eu gosto de escrever, né, gente? Eu sou metida a poética toda, ela toda a poética, enfim. E uma das ferramentas que eu tenho de comunicação, como eu tenho poucos pontos de ar no meu mapa, dificuldade de me comunicar, uma das ferramentas que eu gosto de me comunicar é pela escrita. E a minha escrita é bem poético mesmo, é bem cheio de associações,
de expressionismo, né? Então é cheio de informações complexas de natureza e arquétipos muito loucos. E aí eu achei um texto esses dias, o Facebook, o Instagram, sei lá quem me lembrou, uma memória sua 2 anos atrás, qualquer coisa do tipo, né? Que justamente falava assim, eu prefiro, não vou lembrar as palavras, depois eu colo, mas eu prefiro as verdades e coisas do tipo do que as fantasias ou as ilusões de um sonho, né? Porque sonho é uma coisa e eu sou do tipo que dá de comer, né? Então, assim, eu sou do tipo que eu tenho uma lua solar, a minha lua é em Leão, Leão é o Sol, ou seja, eu não sou do tipo que vou procurar fantasia, eu vou procurar o que é e o que não é. Então, o meu arquétipo lunar é um arquétipo muito distante dessa história de, nossa, o sonho, o ideal, o romance, o escapismo, e papapá, e papapá. Então, o que é importante a gente se apegar quanto à lua? Que a nossa bagagem, a nossa herança da nossa mãe, do que ela investiu, o que ela sentiu na hora que ela pariu. Existe uma lenda urbana sobre isso, inclusive essa eu gosto, porque eu acho ela bonita, né? De que você ganha a sua lua pelo que sua mãe estava sentindo a hora que ela pariu você, né? Então, eu não sei, para mim, particularmente, faz sentido, porque por exemplo, eu tenho lua em Leão. E eu fui a neta e única menina mais nova que nasceu da família. Então, quando eu nasci, foi uma comemoração, foi uma alegria, porque finalmente nasceu a menina. E já tava, todo mundo já tinha feito tudo o que tinha que fazer na família, então eu só podia ser bajulada, só precisava ser bajulada, não precisava de mais nada. Era só nascer a menina para brilhar. Não precisava de mais nada. E idem com a minha filha. A minha filha tem lua em peixes, ela tem tudo em peixes, inclusive a lua. E eu tava literalmente em transe quando eu pari. Literalmente, assim. Eu tava em outra atmosfera. Muito amor, muita coisa envolvida, mas eu lembro do pai da minha filha falando que eu não respondia, eu não tava nesse lugar. Então ele falava comigo e eu eu tava em outro planeta, literalmente, num planeta é bem difícil parir, mas enfim, eu tava em outro planeta, virando bicho, eu respondia as coisas grunhindo, eu não respondia com palavras. E, tipo, é uma memória muito distante no dia seguinte do parto já, não é que era muito distante porque agora ela tem 5 anos, era muito distante já no dia seguinte do que eu pari, como se eu tivesse tomado uma ayahuasca, sabe? Como se eu tivesse ido fazer uma viagem astral para parir a minha filha. Então, para mim, essa lenda urbana, esse mito é algo muito interessante. E esse mito, né, então, do que a nossa mãe sentiu, e obviamente não só na hora do parto, mas como a gente foi criado, cuidado, o afeto que você recebeu da sua família, das suas origens e etc., vão, obviamente, interferir na maneira como você vai sentir as coisas. E é disso que a lua trata. Como eu fui sentindo na hora que eu cheguei no mundo e como é que eu vou sentir daqui em diante, né? Então eu costumo dizer que a lua é a nossa reação emocional. É isso. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, a primeira reação é a lua. As pessoas pensam em Marte, né? Marte só vai reagir se ele precisar partir para a briga. Quem vai sentir algo é a lua. Você falou que a lua é a mãe e a gente esqueceu de dizer que o pai é o sol, né? É verdade. Passamos. O Tem arquétipo do uma, pai. tem uma crise aí, né? Tem gente que diz que é Saturno, né? Depende da linha astrológica que você gosta, né? Sei lá. Eu acho que Saturno pode ser também, mas para mim ele é o vovô, né? Se for um pai, é um pai muito pesado, né? É, é. Eu acho que é um arquétipo de Depende, pai né? complexo, mas. Que dizem que é o pai rígido, né? Saturno é o pai rígido, é o pai da regra.
E aí eu acho ruim, porque é a construção social, né? É o que eu falei, lembra quando a gente falou na semana retrasada sobre o arquétipo materno, sobre câncer? Que eu falei, gente, Uhum. quem fala que mãe, maternidade é lindo, não tem mãe, né? Porque quem tem mãe já fez terapia, com certeza por causa da mãe. Ah, né? A gente sabe que maternidade não é essa coisa maravilhosa, linda, que ser mãe é algo divino e que você faz tudo pela criança porque você tem que deixar de ser você para que você seja a melhor mãe do mundo. Isso é construção social. Pelo amor de Deus, do mesmo jeito que o pai ser um cara ou muito bom ou muito ruim é uma outra construção social que é reflexo de uma paternidade distendida, né? Enfim. Mas a gente não vai problematizar nesse ponto as questões Você está falando de sociais. pai e de mãe, já estamos lá. Já fomos parar na paternidade desestendida, exatamente. Então não vamos nos apegar a nisso, porque essa conversa vai longe e a gente já está em 45 minutos. Então a gente tem que ir para o próximo, inclusive. Pois é. O próximo é, a gente vai de Marte ou vai de Vênus? Vamos de Mercúrio, não? Ah, é Mercúrio antes. Eu já estou pulando, já quero ir embora, né? Esqueceu dele só porque ele é rápido, quer deixar ele passar pro lado. É, de qualquer forma, ele rege dois também, né? Mercúrio. Acho muito interessante. É o Pois é. planeta da comunicação, né? Hermes, né? Para os gregos, né? Que é aquele deus que tem as asinhas no pé, né? O famoso das asinhas no pé, que circula por tudo que é lado. Pois é. Que Psicopompe, né? Consegue ir do céu ao inferno, assim, né? que negocia Passando. com o barqueiro, com os Zeus, com o Hades, com a Vênus, com a Afrodite, com todo mundo. Quem precisar falar era Mercúrio que comunicava, né? Exatamente. Aí pronto, então vamos nos apegar a isso. Então a gente já sabe que o Sol é a essência, a Lua é a nossa reação emocional e Mercúrio. Então Mercúrio é como a gente se comunica e a nossa lógica, o nosso raciocínio. Então, quando você vai dizer algo para alguém, quando você vai escrever um e-mail para alguém, quando você vai propor um trabalho para alguém, quando você vai, sei lá, dar uma entrevista para alguém, quando você vai fazer uma live, dar uma aula, quando você vai ter uma aula, quando você vai ler um livro, quando você vai ter uma conversa com seus amigos lá na mesa de bar, bem filosofia, quem está se manifestando é o teu Mercúrio, né? Então, você pode ser de peixes e ter um Mercúrio em aquário. Então, você pode ser uma pessoa avoada, mas na hora que você resolve dizer algo ou escrever algo, você pode ser bem incisivo, porque você pode ter um Mercúrio em aquário. E aí tem as curiosidades, né, de temporalidade, de que Mercúrio é um planeta rápido, então ele vai estar um ou dois signos só diferentes do seu signo solar. Você não tem como ter o Sol em Peixes e um Mercúrio em, sei lá, em Escorpião, porque está muito longe. Então, o bom é que o nosso raciocínio está sempre mais ou menos próximo do que a gente é, né? É, né? É verdade. Anda todo mundo ali junto, né? De turminha. Eu falo que anda todo mundo de turminha. É, todos os pessoais estão lá juntinhos, exatamente. Então, eu acho isso bom, interessante, né? Você pode, não necessariamente vai ter no mesmo signo, mas é bem comum você ter Mercúrio no mesmo signo do seu Sol. Eu acho que se você tem isso já é bom, porque você já tem uma espécie de ferramenta que te facilita expressar aquilo que você gostaria de ser, né, de dizer. Mas também eu acho muito interessante quando você tem, por exemplo, no outro signo, como eu acabei de dar o exemplo de peixes e aquário, porque vai agregar uma outra coisa. Ou quem tem, eu conheço várias pessoas de peixes com Mercúrio em touro, né, que a É, pessoa é toda voada, toda criativa, mas na hora de falar, escrever, pensar, raciocinar, ó, traz, foca, centraliza, acho ótimo. Então, é isso. Então a gente tem que olhar para Mercúrio e pensar que é como a gente se expressa, como a gente compreende, como a gente pensa as coisas. É a nossa comunicação.
E, de novo, vai ter uma casa em que ele funciona, né? Então, você vai se comunicar dessa maneira aonde? Aí é outro setor, o setor da casa. E os signos que ele rege, né? Manda aí, Gêmeos, primeiro, óbvio, né? Não Gêmeos, tava nem. que é o próprio Mercúrio, É o essa próprio, parte gente. essa É o... parte da comunicação, da agilidade ficou para Gêmeos, né? É, Essa coisa é. né, essa expertise, né? Tô aqui, tô ali, como que eu vou me comunicar, como que eu devo me comunicar, ficou para Gêmeos, né? Não que o outro signo também não seja tão comunicativo assim, né? É, Mas é um pouco mais reservado, né? eu Eu gosto muito, não sei se eu gosto, não sei se é essa a impressão, a palavra certa de dizer, mas eu associo muito Mercúrio a Gêmeos, muito, muito, assim. Pra mim é muito tipo o cara do um focinho do outro, né? Tanto que eu preciso lembrar que ele rege também Virgem, né? Porque é uma coisa que eu até esqueço, porque quando eu paro para pensar, obviamente eu identifico, mas eu acho que é uma coisa, geminiano se apropriou tão bem desse planeta, né, que tipo, é muito óbvio, é muito nítido. E aí É, o Virgem, diz, pode dizer. a parte porque também tem, né, no Mercúrio a parte do professor de ensinar. Eu acho que cai bem no signo de Virgem, por eles serem É, mais metódicos, né? é, Ou mais fundo, vão estudar mais para poder ensinar aquela coisa toda, né? exatamente, é isso que eu ia falar. Não que o Virgem não atue, mas eu tenho a sensação de que o Virgem se dá melhor com Mercúrio nessa parte educacional, de ensino, de aprender e de ensinar. Então, o Mercúrio em Virgem, né? Por exemplo, o Mercúrio domiciliado em Virgem é aquela pessoa que engole livros acadêmicos com arroz e feijão, né? Aquela pessoa que tem uma sede de conhecimento para se aprofundar, que é muito bom. Mas é isso, como o Mercúrio é bem dinâmico, né? A gente de cara já associa a Gêmeos. Vamos pro próximo, senão não vai dar tempo, miga. Vamos para Vênus. A Vênus, a gente estava falando de Vênus, né? A Vênus, assim como o Mercúrio, também rege, né? Dois signos, né? Também rege. Exatamente. O primeiro, qual seja? Você travou para mim, mas a hora que você voltou, você falou o primeiro, qual seja, então eu acho que você está falando dos regentes de Vênus. Então, Vênus Isso, rege Tourinho, que que é é meu, que é você. meu signo solarzinho, e Libra. Né? E aí você fala aqui que um tem a ver com o outro e etc, né? Então, primeiro vamos falar de Vênus, vamos falar de Afrodite, vamos falar da deusa do amor. Todo mundo, outra lenda urbana. Adoro que todo mundo sabe a Vênus de todo mundo, gente. A contemporaneidade faz com que todo mundo saiba o signo e a Vênus das pessoas. Às vezes não sabe ascendente, não sabe lua, não sabe nada. Eu, quando conheço os crush, as crush e tudo, elas me falam, sabem que eu sou astróloga, já me falam, eu sou pisciano com Vênus e não sei o quê. Eu falo, gente, mas nem perguntei, sua Vênus está muito apressada. Que isso, calma. Porque a Vênus foi popularizada, né? Por lidar com os afetos, né? Tadinha, gente, ela não fala só disso. A Vênus é nosso senso de prazer. Primeira coisa, né? Também é nosso senso estético. Outra coisa. Como a gente vê as coisas, né? E Como a gente vê também as... é a forma de como a gente se sociabiliza também, né? Também fala, quando a gente fala do que a gente, com o que a gente se envolve, como a gente seduz e é seduzido pelas coisas. Isso não precisa ficar só no aspecto romântico, né? Então, quando você quer conquistar um emprego, a sua Vênus atua. Não porque você quer conquistar o cara que está te entrevistando, mas porque você quer conquistar isso. E é uma conquista diferente de Marte, porque ambos vão falar de conquista. Só que a Vênus vai conquistar pela sedução. E se enamorar por algo é uma questão de Vênus. Então, se você faz uma coisa sem estar enamorado por essa coisa, isso não vai ser verdadeiro. Isso às vezes não tem nada a ver com afeto, com crush, com cunuco. Não tem nada a ver.
né? Tem a ver com você se permitir se apaixonar por algo, ou quando você está apaixonado por algo, como é que você manifesta, como é que você conquista isso, como é que você busca esse apaixonamento, né? Esse prazer, por isso que eu chamo ela de nosso senso de prazer, porque aí você sabe de algo pelo que você se enamora e aí você vai buscar alcançar o prazer naquilo. Porque ela quer ficar comendo uvas doces, tomando vinho, enquanto é abanada com os Zeus ali em volta. É isso que ela quer no final, é isso que ela quer no final. Mas não é só disso que ela fala. É só disso que ela vive, né? Não é. Dá trabalho para ela poder ficar lá sendo abanada comendo uvas. Ela teve que, ó, passar por muitos processos de conquista e tudo mais. Então, quando a gente fala de Vênus, a gente fala de seduções de uma maneira geral e não só no arquétipo romântico. Vai funcionar melhor no arquétipo romântico se estiver na casa 5, se estiver na casa 7, se estiver na casa 1. E por aí vai. Né? São casas bem que falam disso, né? De relacionamento. É uma casa também, a casa 1, por exemplo, fala muito de você, né? Que é o seu ascendente. E aí é legal, né? Quando você vê a cara, né? Eu gosto de ver a casa 1 das pessoas, porque a gente vê a estampa da pessoa mesmo, né? E quando você vê uma pessoa que tem Vênus de casa 1, às vezes você olha, a pessoa não tem nada demais, assim, num aspecto físico. Você não olha e não vê nada demais. Mas é uma pessoa bonita, sabe? Aquela coisa de se olhar a pessoa e a pessoa ter um magnetismo, ter um poder de sedução. Ela não está querendo seduzir, mas a presença dela, que é a questão do ascendente, tem uma Vênus estampada, ou seja, ela seduz tudo e todos porque ela é bonita, porque a alma dela é bonita, né? A presença dela é bonita. Então é muito interessante. E aí a gente tem os dois regentes de Vênus, né? Que é Touro e Libra. Touro vai mais para o carnal, né? Obviamente, que é um signo de terra. Então, o touro, a Vênus em touro, é uma Vênus que vai ser conquistada pela barriga, pelo estômago, que vai ser conquistada pelo cheiro, pelo vinho, pelo toque, e por aí vai. Enquanto a Vênus de Libra, né? Libra fala da diplomacia, fala do contato com o outro, né? Então, uma Vênus de Libra, que é uma Vênus de ar, vai ser seduzida e vai seduzir pelo diálogo, pela lábia, enquanto uma é pelo estômago, outra pela lábia, pela ideia. Como que fala, né? Se tem colocações inteligentes, né? E vai se está bem apresentável, né? Porque é uma questão de estar sempre apresentável para a sociedade e tudo mais. É o aspecto do outro, né? Então, são dois signos que são regidos pelo mesmo planeta, mas também vão atuar de maneira completamente diferente. Quem tem Vênus em touro vai ser super romantiquinho, não vai ter como fugir, vai querer casar sempre, vai se apaixonar, vai querer construir casinha, brincar de comidinha, assistir Netflix, fazer jantinha e etc. Quem tem Vênus em Libra tem fama de galinha, porque... Aquela música, né? Eu sou de todo mundo, né? Como a frase da música. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Bem assim. É bem assim. Então, são os dois signos regidos pelo mesmo planeta, mas que vão atuar de maneira diferente. Basicamente porque um vai atuar mais no campo tátil do corpo, do físico, do prazer físico, que é touro, e o outro vai atuar mais no campo do prazer intelectual, que é Libra. Liga, falta 1 minuto para acabar a nossa live. O povo todo estava atrasado hoje, né? Você viu? No começo da live entrava um, saía um, aí agora que a gente está acabando, você fica entrando e saindo, gente. Não dá assim, você tem que começar no começo com a gente. Agora é agradecer a presença de todo mundo, né? Quem foi, quem teve, quem não teve. Um grande beijo. Aqui é Vênus em Gêmeos também. Não é pegador? Deve ser. Mais ou menos, miga, porque a Vênus em Gêmeos também tem essa fama de querer tudo, né? Só que a gente tem que lembrar que Gêmeos é um signo de ar e não está apegado ao plano físico. Então, a questão da fama do Vênus em Gêmeos ser pegador é porque ele gosta da pluralidade das opções, das possibilidades.
Gêmeos gosta de possibilidades. Então, como ele vai ter um pouco de dificuldade em tomar decisões, em seguir uma única linha, um único caminho e etc., e ele vai ter essa fama, porque a sociedade não está preparada para alguém tão livre assim. Gente, né? 14 segundos. Obrigada. Tá aqui todo mundo que veio. Gratidão a todos. Vamos deixar salvo, como sempre. Avisa as pessoas, conta para os amigos e daqui 2 semanas a gente volta falando